Seja bem-vindo ao podcast Conversa e Chimarrão, uma produção da Rádio do Mate, a rádio digital com a marca e identidade do mate, e do portal historiadervamate.com.br, o acervo da erva mate, conteúdo sobre a erva mate no Brasil. Eu sou o jornalista Sidney Buren e comigo o radialista Alex Silva. Buenas, Alex. Olá, Sidney, tudo bem? Satisfação falar contigo novamente. Mais um Conversa e Chimarrão no ar. E dessa vez nós estamos com a Edna Maria de Oliveira Ferronato, ela que é pesquisadora em tecnologia e ciências agrícolas e vai falar um pouquinho com nós sobre a indicação geográfica da região Machadinho, uma recente conquista para a região de Machadinho. E já vamos conversar com ela, Sidney, pedindo, Edna, o que é uma indicação geográfica? Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Vamos então já partir para um conceito, né, de indicação geográfica. Ele é um sinal usado em produtos que têm uma origem geográfica específica e possuem qualidades ou reputação que são devidas a essa origem. A função de uma indicação geográfica é proteger o nome geográfico. Então, é importante que a gente preste atenção nesse conceito. Não é uma certificação. A indicação geográfica não é uma certificação, é um reconhecimento feito pelo INPI de que uma região possui esses tipos de produtos ligados à origem. Então, quais são as modalidades que nossa legislação prevê de indicação geográfica? São duas. A indicação de procedência, que tem esses produtos ligados à origem devido ao saber fazer local. E a outra modalidade seria a denominação de origem, aonde existe um vínculo do produto com as condições ambientais locais, o solo, o clima, né? As variedades que existem. Então, tem esse vínculo muito estreito, somente com aquela região. Aquela região possibilita que esse produto tenha determinadas características intrínsecas. E quando ele é plantado em outros lugares, essas características não são as mesmas, né? Então, existe essas duas. Não existe uma com mais valor que a outra. As duas têm o mesmo valor, só que uma é baseado no saber fazer local e outra nesse vínculo que tem com o ambiente local. No caso das indicações de procedências, o que a gente precisa comprovar, a lei prevê isso, a gente precisa comprovar essa notoriedade, esse saber fazer local, né? Esse é o critério, é o requisito para a gente poder, um dos requisitos para a gente poder fazer esse registro. E no caso da denominação de origem, aí é um pouco mais complicado, porque precisa ter estudos técnicos que realmente validem essas informações, comprovem que existe esse vínculo com as condições ambientais locais. Tá? Então, é isso que está escrito na nossa legislação sobre o que é uma indicação geográfica. Então, são produtos ligados à origem, né? E que possuem qualidades ou reputação que são devidas a essa origem. No caso da indicação de procedência, que é o caso da região de Machadinho. Edna, quando a gente fala dessa questão da procedência, a indicação de procedência, esse registro concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, ele teve todo um contexto para chegar até isso. Quais foram os principais desafios ao longo desse processo para a obtenção da indicação geográfica? Sim. Bem, essa região de Machadinho, ela sempre teve uma vocação forte para o cultivo de erva mate, né? Desde a época dos colonizadores. Eles justamente se fixaram na região por conta dessa erva mate, né? Acumulando, então, esse saber fazer local. Hoje em dia, então, o pessoal
está buscando, né, essa visibilidade desse saber fazer local, e foi por conta disso que eles procuraram, há muito tempo atrás, o Ministério da Agricultura para a gente explicar para eles o que é uma indicação geográfica. Então, eu estive aí, em 2012, se eu não me engano, e dei a primeira palestra para eles sobre o que é indicação geográfica. Na época, né, o conceito era uma novidade para a maioria, que não conhecia, e então um desses desafios que a gente vivenciou foi esse nivelamento de conhecimento, né, pouco a pouco, sobre essa conceituação das indicações geográficas, né, as legislações, o que era necessário nessa busca. Então, esse foi um dos primeiros desafios do início. E, por outro lado, para mim, que não sou, que não moro aqui em Machadinho, houve todo esse desafio de eu buscar conhecer na literatura e através das reuniões inúmeras que a gente fez, como é que é este saber fazer, né? Que só eles, só os produtores sabem como é, porque foram, de fato, eles que, através desse conhecimento que foi se acumulando desde os colonizadores, que estabeleceram esse modo de fazer essa erva mate nessa região. Então, eu fui em busca de todas essas informações. Nessas reuniões, a gente exaustivamente instava os produtores a relatarem o seu dia a dia, né? Por quê? Porque, justamente, dos requisitos da indicação geográfica é fazer um caderno de especificações técnicas. E, neste caderno, tem que constar como é que vai ser produzida essa erva mate que está se buscando o registro, né? Que estava se buscando o registro. Então, esse caderno todo é baseado nesse saber fazer, e não é uma coisa que a gente invente, é uma coisa que a gente vê no dia a dia dos produtores. Então, esse compartilhamento de experiência, né, foi nivelando os conhecimentos dos produtores e o meu, para a gente poder fazer esse diagnóstico da situação. Então, a primeira etapa, para vencer esse desafio, a gente fez uma série de prospecções, né, de como é que era essa produção. Como é que a gente fez a gente buscou na literatura, né, tudo que já existia, né, sobre erva mate. Existem algumas coisas, sim, bastante coisas até na literatura. E essas reuniões com todos, procurando motivar, né, esse foi um outro desafio, procurando motivar todos os elos da cadeia produtiva, né? Porque esse caderno de especificações, num dos seus tópicos, prevê regras de produção, sanções quando desobedecerem as regras. Então, a gente precisa ter esse consenso da cadeia produtiva. Eles é que têm que dizer como vai ser produzida essa erva mate, quais são as regras que terão que ser obedecidas, baseadas já nessa tradição que eles têm. Então, o que a gente fez foi, o que fizemos nessa reunião foi isso, foi perceber, né, todo esse detalhamento, né, e colocar isso de forma organizada nesse caderno de especificações técnicas, né? Então, esse foi um desafio. Outro desafio bem grande foi comprovar, né, a notoriedade dos 10 municípios. São 10 municípios que estão incluídos na região delimitada. E uma das exigências do INPI é essa confirmação, essa comprovação que eles, de fato, estão estabelecidos na área, que eles, de fato, produzem a erva mate de forma a contribuir para a indicação de procedência, né?
Então, a gente tinha que buscar essas comprovações. Embora boca a boca existe, a informação oral existe, todo mundo conhece, a fama já tem essa notoriedade consagrada, registros escritos eram poucos, né? E a gente precisava de registros escritos. Então, isso foi um desafio bem grande, e por conta de ser 10 municípios, né, já fomos atrás, fizemos reuniões com os representantes da Emater, pedimos que eles nos apoiassem nessa busca, né? E colhemos depoimentos nas universidades, e onde a pessoa, colocando o nome da pessoa que estava emitindo esse depoimento, né? Então, usamos algumas estratégias para poder comprovar essa notoriedade que todo mundo sabe, mas nós precisávamos comprovar por escrito que existe. Esse foi o principal desafio que a gente teve. Outros desafios foram para os próprios produtores, que deixavam suas tarefas, né? Vocês têm que plantar, o produtor tem a sua rotina, e ele muitas vezes deixou a sua rotina de lado para assistir às reuniões, né? E a gente promovia, assim, praticamente todas as terças-feiras, durante um longo período, reuniões das 10 às 11, se eu não me engano, online, e aonde pelo menos um representante da indústria do barbacoa, os viveristas, os elos todos da cadeia produtiva, pelo menos havia sempre alguém, pelo menos eu solicitava, né, que algum representante desse elo estivesse junto. Por quê? Porque nessas discussões é que a gente estava fazendo levantamento dos dados, né, de como nós seria beneficiada, de como seria produzida, de como seria transportada, não é? Todos esses dados que a gente levantou, depois foram consensados com o grupo, né? Havia um consenso. Então, vai constar como regra de produção isso, e assim por diante. Então, essa é uma tarefa que foi exaustivamente assim, discutida com todo mundo. Por quê? Porque essas regras elas têm que ser suficientemente restritas, né, de forma que todo mundo possa cumprir, e não tão flexíveis que deixam o produto sem qualidade. Então, tem que ter esse limite aí, sabe? Do que é viável, do que é possível e da melhor forma de produção com a maior qualidade possível também. Então, isso aí foi muito bem discutido, foi outro desafio que a gente enfrentou nessas discussões. E só começamos a segunda etapa, porque o trabalho, na verdade, foi feito em 4 etapas. Foi uma etapa de prospecção, onde houve toda essa série de discussões, ninguém teve pressa, a gente conversava, era uma reunião bem agradável até, porque para mim era um prazer escutar as histórias daí da região, e para eles também uma novidade, essas coisas dos conceitos da indicação geográfica. Eu sempre procurava trazer gente de outras indicações geográficas, presidente de outras associações, para falarem como é que eles conduziram o processo nas suas regiões. A gente convidou o pessoal do Vale dos Vinhedos, convidamos da banana de Curupá, convidamos da carne do Pampa Gaúcho. Então, assim, convidei um contador, porque uma das coisas interessantes, né, importantes na IG é que precisa de dinheiro, né? Tudo. Uma organização não se faz de graça, não é? Alguns grupos têm a sorte de ter contadores, né? Que aí tem um contador no grupo, o cara ajuda, mas a maioria não tem. Então, eu trouxe um contador para nos dizer como é que se faz um balanço, quais são as coisas importantes a serem observadas, né? Por conta dos investimentos que teriam que ser feitos para organizar esta IG, né? Então, assim, a gente foi, de forma tranquila, discutindo todos os pontos críticos importantes para deixar esse nivelamento bem assentado, bem entendido pelos produtores, e à medida que isso acontecia, sem se dar conta,
começava uma das vantagens da EG, que é a organização dos produtores, né? O fortalecimento da associação. A presidente da associação da Promate, a Célia, participava de todas as reuniões. E o Vandro, da Emater, também, todas as reuniões, trabalhávamos ombro a ombro, e isso ajudou a organizar a fortalecer os produtores e a organizar a cadeia, né? Porque as pessoas discutiam o que faziam, falavam do que faziam, né? Então, isso é uma das grandes vantagens das indicações geográficas, traz isso como benefício. Bem, eu acho que eu respondi mais do que me pediram. Uma dúvida frequente, Edna, é com relação a qual a diferença, né? O que diferencia a erva mate da região de Machadinho para as demais ervas produzidas no restante do país? Isso foi também o motivo de várias reuniões. E a gente conseguiu destacar oito diferenças importantes. Tá? Eu vou falar um pouquinho, uma a uma, para vocês. A região de Machadinho, então, no decorrer das gerações, esse saber fazer local começou a adquirir características próprias daí, né? E aí, em cima de toda essa trajetória, a gente identificou o seguinte: primeiro diferencial dela para outras é o saber fazer local, né? Ao misturar, a cultivar Cambona 4 a outras plantas de erva mate, o sabor da erva mate da região se tornou diferente, suave. O que já corria, né, como fama da região, esse sabor diferenciado. Por quê? Por conta desse saber fazer local. A Cambona 4 ocorre aí, somente aí. Não é? Então, essa mistura já destacava esse produto de forma diferente. Uma segunda diferença que a gente detectou nessa erva mate é que a cultivar Cambona 4 se destaca das outras plantas de ílex paraguaienses por ser originária de um cruzamento específico e controlado entre uma árvore masculina e outra feminina, matrizes únicas que só existem em Machadinho. Uma terceira característica que diferencia é que a cultivar Cambona 4 possui maior produção de biomassa, né, quando comparada a outras herveiras em iguais condições de cultivo. Uma quarta característica é que a cultivar Cambona 4 possui folhas coriáceas e coloração verde acinzentada, quando maduras, né? O que a torna diferente das 19 outras plantas originárias de outros cruzamentos, né? Ela apresenta uma alta capacidade de herdabilidade, que é repassada aos seus descendentes. Um quinto diferencial é que a Cambona 4 possui uma ampla capacidade vegetativa em plantios solteiros e a pleno sol, ou em sistemas agroflorestais, né? Mantendo, então, em ambos os sistemas de produção, a suavidade do sabor. Um sexto diferencial é a matriz feminina da cultivar Cambona 4, possui ampla capacidade de produção de sementes, um alto percentual de germinação e permite, assim, uma rápida multiplicação dos seus descendentes. Veja quanta coisa, hein? Uma sétima diferença é que a Cambona 4 tem uma estabilidade genética, cujo papel é muito importante como componente nas misturas que visa adequar o sabor do produto no atendimento das diferentes exigências do mercado dos consumidor. Uma oitava diferencial é que a cultivar Cambona 4 é mais valorizada pela indústria. Por essa razão, os produtores recebem preço diferenciado.
né, em comparação com a erva mate comum recebida na região. Então, esses foram os 8 diferenciais que a gente destacou dessa erva mate, que não se verifica em erva mates de outras regiões. Edna Maria de Oliveira Feronato, pesquisadora em tecnologia e ciências agrícolas, conversando conosco sobre a IG da região de Machadinho, identificação geográfica, identificação de procedência, e esses conceitos para, assim por se dizer, conseguir colocar, então, todo este contexto do que é uma erva mate com IG. Mas agora, Edna, uma dúvida bastante crucial. Existem algumas especificações, alguns critérios para cultivo, para beneficiamento dessa erva mate que vai ter o selo da IG. Como que funciona isso? Bem, um ponto, a gente estabeleceu uma série de critérios, que eu não vou relatar todos agora, eu vou destacar o mais importante, que é o percentual de cambona 4 misturado às outras ervas. Esse é o fator que faz, de fato, a diferença do saber fazer local. Esse percentual que a indústria faz, né? Existe, então, no caderno de especificações técnicas, estipulado qual é a percentagem da cambona 4 e das outras ervas para poder levar no selo da higiene. Sim, e aí tem todos esses formulários com os protocolos de como é feito. O beneficiamento, em geral, é feito ou de forma artesanal, pelos barbacoás, que vocês têm um único barbacoá aí, em Machadinho, ou pelo método industrial, que é o método comum de sapeco, todas aquelas fases, né, que está tudo escrita no SET, que é feito pela indústria Barão, que também é de Machadinho. Então, de certa forma, Machadinho serve de âncora a todos os outros municípios na fabricação desse produto, porque ele tem, por enquanto, né, ele tem essa indústria e essa parte artesanal de beneficiamento. E como a IG contribui para a valorização dos saberes tradicionais de manejo sustentável de erva mate na região, Edna? Bom, uma indicação geográfica dá muita visibilidade, né? E então esse saber fazer vai ser protegido. Por quê? Porque se não fizer da forma com que a gente colocou no caderno de especificações técnicas, ele vai fugir da notoriedade que já tem. Então, dessa forma, ela contribui para a permanência, para a divulgação, para a valorização desse saber local. Porque, justamente, por estar elencado no caderno de especificações técnicas como deve ser produzida, e nessa produção está escrito que tem que ter essa cambona 4, que tem que obedecer à legislação trabalhista, que tem que obedecer às legislações ambientais. Qualquer um que não obedecer essas legislações brasileiras, eles não vai poder usar o selo, não vai ter o selo, né? Porque é um pré-requisito que foi consensado entre os produtores. Não que a IG tenha a ver com essas legislações, mas é por uma questão que nenhum estabelecimento pode produzir, né? Porque sem sofrer sanções se ele não obedecer a legislação. Então, está implícito que ele precisa obedecer essas legislações, né? A IG, como eu disse, ela não é uma certificação, ela é um reconhecimento. Então, ela de fato, não pressupõe nenhuma lei dessa, mas indiretamente é necessário que sejam obedecidas, não é? Você não fecha o estabelecimento, pronto, não é? Não por conta da IG, mas por conta das legislações vigentes. Então, de certa forma, os produtores precisam dar na linha, como se diz, né? Para eles continuarem no mercado. Quando a gente fala de identificação geográfica, automaticamente vem à nossa mente alguns nomes. Vinho do Porto, a própria Champagne, lá na França, e daí com aquela
digamos assim, possibilidade de Carlos Barbosa também ter o nome champanhe, do contrário, são espumantes, por mais que popularmente a gente fale. Nós temos o presunto Parma, que tem um preço bem mais salgado do que o próprio processo para a cura dele. E quando a gente fala agora da IG, identificação geográfica, identificação de procedência, com certificação, com selo, da região de Machadinho, qual a estratégia que se tem em mente ou que está já em ação para divulgar essa IG e para fortalecer a presença da erva mate da região de Machadinho, tanto no mercado nacional como no internacional, Edna? Bem, como eu tinha falado, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer para vocês uma coisa aqui. Ó. Não é a certificação, é registro, é reconhecimento. Porque certificação pressupõe uma terceira parte que vai fazer a auditoria. E no caso da IG é um autocontrole. Né? Então, é um registro. A indicação geográfica é um registro. Né? É um reconhecimento que o INPI faz desse produto ligado à origem. E o que a gente pretende fazer para aumentar essa visibilidade? É ocupar as mídias no máximo possível, né? E este plano está sendo ainda montado. A gente, como eu estava conversando antes com vocês, embora já tenha passado o processo já tenhamos o registro, a gente continua se encontrando às terças-feiras, e nessas terças-feiras a gente vai estar estudando um plano, justamente para fazer esse marketing, né? Para aumentar essa visibilidade. Entre as primeiras iniciativas, a gente está convidando os presidentes de associações ou pessoas que deram consultoria para indicação geográfica para falar sobre o pós-IG das regiões deles. Por exemplo, na próxima terça-feira, nós convidamos o Custódio Magalhães, que é o presidente da Apropampa, né? Que a Apropampa é a Associação dos Produtores da Carne da região da Campanha, lá, né? E ele vai nos falar dos desafios que o pós-IG tem encontrado da região da carne. E é um produto bem difícil, mais difícil que a erva mate, né? A carne. E ele tem enfrentado valentemente isso, e ele vai nos contar essa história. E essa é uma das maneiras, né? Ao mesmo tempo que ele divulga a sua IG, nós também ficamos conhecendo aquela realidade. Numa outra terça-feira, nós vamos convidar o Dr. Jorge Tonieto, da Embrapa, que foi o responsável pelas indicações do vinho, né, daquela região, e a gente sabe pela literatura que aquela região, que assim, os preços dos hotéis subiram, houve todo o investimento, né, nos arredores desse local, o turismo, a gastronomia. Então, isso está registrado, já temos estatística dessa parte aí, né? E uma outra convidada é a Eliana, da Banana de Curupá, né? que levantou aquela IG do zero, a IG das bananas. E aí essas pessoas vão nos contar também as suas experiências, né? Os seus pontos críticos e como é que elas conseguiram fortalecer isso. E outras iniciativas são essas, por exemplo, a gente teve já uma entrevista com a Certifica, que vai colocar no YouTube também uma conversa entre nós três, né, o Ilvandro, a Célia, presidente da associação, e eu. E então ele fez uma série de perguntas também sobre a indicação geográfica e vai ser colocado no YouTube. Então, assim, o uso das mídias sociais, dos jornais, né? E dizendo realmente quem foi, como foi o processo, quem participou, as entidades que apoiaram. A Emater foi muito importante nesse processo, porque ela tem essa capilaridade, né, nos municípios todos, e contando essa história aí, né, que a gente viveu esse tempo todo. Claro que agora também teremos outras formas de divulgação, né? Vamos estudar outras maneiras.
E uma coisa importante que eu queria colocar é que vocês aí, vocês são de Machadinho, né, os dois? Não, a Bom, gente está em locais. Passo Fundo. Porque Machadinho tem um potencial turístico fantástico. Aqueles eco-resorts, aqueles hotéis com águas termais, coisa maravilhosa, gente. Então, assim, tá tudo aí. Eu acho que não vai ser difícil divulgar, porque a gastronomia também da erva, com produtos de erva mate, também já está bem evoluída. Eu tive a oportunidade de provar cremes feitos com erva mate. Eu tenho até hoje creminho, né? Ele está lá na outra sala, só eu mostrar para vocês, cheirosíssimo. E, então, tem muita coisa a ser feita. Tem um chá também, tem chá a partir de erva mate. Eu acho que tem um potencial gastronômico que certamente será explorado e turístico, né? Porque a região é linda, além de tudo, essa região de vocês aí em si é muito bonita. Verdade, verdade. Bom, eu estou localizado em Passo Fundo, Rádio do Mate, o Sidney está em Porto União, Santa Catarina, e a gente faz essa conversa e chimarrão sempre com personalidades do setor ervateiro, e dessa vez estamos, então, com a Edna Maria de Oliveira Ferroni, conversando com nós sobre a indicação geográfica. Mas, Sidney, acho que nosso tempo estourou, né? Acho que vamos ter que encerrar esse nosso ótimo bate-papo, essa nossa ótima conversa. Teríamos muito mais a falar, né, Sidney? Mas o nosso tempo é limitado. Queria agradecer a Edna Maria de Oliveira por essa conversa e dizer que vamos conversar mais vezes, né, Edna? Agradeço a oportunidade e aproveito para dar os parabéns aí para a região de vocês, a associação de vocês, ervateiros de Machadinho e desses municípios, foi muito presente, foi muito, muito bom. Eu gostei muito de trabalhar com o pessoal daí, um pessoal muito gostoso, de fácil conversa, e foi muito prazeroso todo esse tempo que a gente conviveu junto. Então, Edna, este reconhecimento deste registro bem explicado, obrigado por falar conosco aqui pela Rádio do Mate, pela historiadervamate.com.br. Obrigado também ao Alex C. Buenas, estamos sempre com novos assuntos, novas informações, né, Alex? Sempre trazendo aqui para os nossos ouvintes, para os nossos leitores e para quem nos assiste também. Obrigado, Alex. Sempre acompanhado de um bom chimarrão, né, Sidney? A gente sempre traz aqui ótimas conversas, ótimos assuntos. Agradecer mais uma vez a Edna, parabenizar pelo belíssimo trabalho, não só dela, como de todos os envolvidos lá neste trabalho, então, da indicação geográfica de Machadinho. E aproveite esse vídeo, compartilhe, divulgue, porque o nosso objetivo em comum é fazer com que a informação sobre o registro da IG e tantos outros da erva mate chegue aí para você também.